E assim, puta, o grande barato da Velha dos Gatos, acho que agora a gente está entrando de verdade na Velha dos Gatos, na essência dela, que é a nossa fuga das interferências. Que a gente tem, eu trabalho com música, o Matheus trabalha com edição de vídeo, com as coisas, e a gente tem as nossas bandas autorais, a Jennifer Magnética, Visale, ele toca com Myla, toca com a Híbrido, e tem... Mas, assim, todas, mesmo as autorais, Visale e Jennifer, mesmo que eu tenha minhas músicas, que eu tenha as minhas coisas, sempre, até chegar no produto final, passa por alguns processos, desde dos outros integrantes até produtor, essas coisas. No nosso caso, Fralda sempre, né? Até os últimos discos sempre teve talvez o Nascimento com menos interferência dele, mas todos os outros sempre teve uma interferência que sempre foi ele, sempre foi parte da banda durante o processo. Mas sempre assim, o produto final nunca é exatamente o que a gente pensa. E a mesma coisa com o Matheus Cavizali, ele escreve algumas coisas, mas aí tem as interferências de outras ideias, outras pessoas, às vezes muda a formação, esse tipo de coisa. Você vai fazer uma capa, sempre tem uma ideia que se dá, e se fosse assim, eu acho que não vai virar. A gente aboliu o acho que não vai virar da Velha dos Gatos. É sempre, vamos tentar fazer? Tem a frase... Nós vamos fazer a capa. E se fosse assim, sei lá, faz aí, vamos ver o que rola. Tem aquela frase do Mestre Yoda, né? Uhum. Faça ou não faça, tentativa não existe. É, exatamente, faça. O senhor Miyagi também, né? Karatê bom, karatê ruim. É. Karatê mais ou menos, te pegam que nem uva. Mas, que óbvio. E acho que em inglês é exatamente isso. Grape e tal. Mas a Velha dos Gatos tem isso. É a nossa fuga das interferências. A gente quer as nossas músicas, o formato é o que a gente vai gravar sozinho. Do tipo, eu não sei mixar como um profissional, eu não sei masterizar como um profissional, eu não sei executar como um profissional nos instrumentos que eu estou fazendo. Mas é o que eu quero ouvir, é o que eu tiver, é o que eu estou fazendo. Então, se qualquer profissional for mexer, talvez não seja exatamente o que eu quero ouvir com essas falhas, com esses ruídos. Você quer que fique incólume, você quer que seja... O máximo possível a gente. Né? Claro, desculpa. O máximo possível a gente. Claro que para gravar bateria a gente precisou gravar num estúdio, teve uma pré-mixagem, mas assim, a maioria das faixas, eu fiz a mix foi um playback, a gente gravou bateria em cima de playbacks de coisas que eu já tinha feito a mix, já tinha feito coisa e já tinha escutado. Vamos tratar como guia, vai. Vamos ser tão pejorativo, playback. Um guia. Mas já era, tipo, eu falo mais playback do que guia porque já era a música pronta. Já pondo a bateria em cima da música pronta. Já gravando a bateria por último. Ou seja, vocês inverteram até isso. Puta, cara, eu queria, se tem algum ruído ali, algum no meio, tem uns que são propositais, mas se tem alguma coisinha aqui que a hora que vai entrar a voz, a hora que entra o arquivo de voz, entra um ruído diferente do que o resto da ambiência, não tem como limpar. Eu peguei o pior dos dois mundos, cara, pra trabalhar. Que você fala, no mundo digital você não tem aquela sonoridade da fita, aquela coisa toda. Só que na fita você não pode editar, certo? Você não consegue afinar a voz, você não consegue fazer as coisas. No digital você consegue. Só que no digital você consegue editar, você consegue afinar, você consegue... Eu estou trabalhando numa plataforma em que eu tenho que ter a sonoridade do digital, porque eu não tenho milhões de dólares para fazer alguma coisa com fita. E ao mesmo tempo, como a minha plataforma não permite que eu afine voz nem nada, eu tenho que gravar como se eu estivesse gravando fita. Toda execução tem que ser como tem que sair. Eu posso mexer, às vezes, em timbragem, essas coisas, mas eu não posso mexer em afinação, eu não posso mexer em nada. Então eu peguei, foi mais trabalhoso que qualquer outra coisa. Mas é o que eu queria fazer. Então eu não consigo limpar certos ruídos, ele vai com ruído. Era até uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, mas você já entrou na resposta. Os prazeres... E os entraves de se gravar um disco sozinho. E passa por isso, né? Passa. O entrave, cara, acho que foi bem mais prazeres. Claro, mas tudo tem. Foi muito mais. Até porque pra você reconhecer um prazer, você tem que estar vivendo alguns entraves. Aí você, isso aqui foi prazeroso demais. Entrave... cara, talvez os entraves as pessoas encontrem quando escutarem e falam, isso aqui, não sei, isso aqui não tá... Chama-se licença. Acho que isso aqui tava desafinado, acho que... Cara, eu falo assim, para as pessoas que forem escutar o álbum,
que escutem, se o cara for um produtor ou se for alguém que adora ouvir um disco e dar pitaco sobre a parte técnica, escuta como se fosse uma sequência de demos. Pode ser também. Como eu escutei, porque eu não escutei o álbum, né? Eu escutei uma sequência de demos. Uma sequência de demos. E se você for escutar, falar, e se for buscar a fundo, se escutar o disco como eu escuto álbuns, que é focando na composição, pode escutar como um álbum. Mas assim, não escuta o álbum e fala, a guitarra, esse timbre, tudo que tá ali é o jeito que eu quis ouvir, o jeito que a gente quer ouvir. Exatamente do jeito que tá. A gente quer ouvir porque talvez a interferência para melhorar não fosse exatamente o que a gente estava a fim de ouvir. Claro, não sei se eu estou sendo bem claro. Não, a gente trabalha com música também, né? Com a questão, a capa vai ser assim, vai ser exatamente o que a gente quer. Com relação a fazer clipes também, é exatamente o que a gente quer. Então foge daquela coisa que a gente quer dar uma ideia, mas aquela ideia vai se deformando com o tempo, ou aquela ideia não vira porque simplesmente ninguém quis tentar. A gente sempre vai tentar. Pode não dar certo, pode não ser boa, pode não ser, mas a gente sempre vai tentar. E o resultado vai ser o que a gente quer, o que eu quero ouvir. Eu falo que a minha técnica de mixagem é a técnica do caralho. Eu já falei até o Rodrigo, dica pro Rodrigo. Que é, eu mexo, a hora que eu ouço, falo, caralho, tá pronto. A master também. Cara, eu baixei um aplicativo de masterização e eu não sei masterizar. Só que ele tem umas paradinhas prontas, rock, eletrônico, não sei o quê. Eu jogo a música nele e coloco rock. Uau, o caralho fica maior. Cara, a master, alguém cara. Alguém me entendeu antes de eu fazer a música e fizeram um aplicativo pra isso. Exato, e pronto, tá feito. Diogo, eu vou te fazer uma pergunta que todo músico responde, mas vou te fazer da maneira que eu acho que eu tenho que fazer pro Velho dos Gatos. Tá. Qual que é o peso do rock Brasil anos 80 no Velho dos Gatos? Porra, total, né? O que você tirou de lá? Bastante. Acho que é inevitável, assim. Vai ter, tem muito hater aí do Engenheiro do Havaí, mas é uma parada que inspirou. E é engraçado que é uma das coisas que temos em comum, que a gente é muito fã. E parte dessa estética do fazer tudo, controlar, fazer tudo como a gente quer, vem do meu fascínio por escutar eles. E pela primeira fase, a fase do trio, né? Talvez mais do que qualquer outra banda. Porque, assim, tinha isso. Eles se impunham um monte de coisa, do tipo, ao vivo a gente toca só os três e sem overdubs, sem nada. A gente faz o que precisar fazer, a gente vai ter um pé para fazer com o pé, vai ter que apertar botão com o joelho, esse tipo de coisa. Eu sempre fui fascinado, eu sempre quis ter uma banda que a gente fizesse isso. Que a gente tocasse totalmente puro mesmo. E os discos também, a coisa deles fazerem as próprias capas durante muito tempo. São capas horrorosas, mas eu sei que aquela capa... Se você for ver as primeiras capas, aquela coisa das engrenagens, eu amo elas porque eu tenho uma coisa... Cresci ouvindo, assim, passei a adolescência ouvindo, eu sei que eu gosto. E eu valorizo isso, que são aquela coisa das capas parecidas e as engrenagens, aquela coisa, várias variáveis, pelo amor de Deus, né, cara? Aquela cobra com coisa, aqueles bandos de engrenagens. A primeira capa bizarra. Cara, bizarríssima, assim. Umas coisas só que, assim, é bizarro, mas é exatamente o que ele quis, é o conceito que ele quis colocar ali. E ele jogou, e ele fez, ele tal. Depois que você vê as capas tecnicamente mais bonitas, Tchau Radar, aquela coisa deitada no sofá, ou as capas de Simples de Coração, as capas mais bem feitas. Inclusive, Simples de Coração é o meu álbum preferido deles. Elas não têm peso como aquelas primeiras capas mais esquisitas, assim. Porque pra mim, eu sei... Eu era fascinado com isso. Eu falava, cara, o cara que faz as músicas, eles tocam só os três, e eles fazem a própria capa, eles criam o próprio encarte, eles criam... E eu sempre quis fazer isso. Então, o peso do Engenheiros do Havaí é muito grande na Velho dos Gatos, isso com certeza. A pergunta foi bem pontual pelo que eu ouvi. Assim. E o peso do rock nacional, óbvio também, porque eu gosto muito da ideia do rock nacional brasileiro dos anos 80, porque era um rock em que se teve muito peso com as letras, assim, teve muito foco nas letras. Você teve Renato Russo, Cazuza, o próprio Humberto Gessinger, que eu gosto talvez mais do que os outros dois.
as letras eram muito bem cuidadas. E pode parecer uma sequência de clichês agora, mas realmente são letras que a gente ouviu tanto, que a gente acostuma tanto, que a gente acha tão clichê falar que são boas, que a gente perde às vezes de ouvir elas com calma de novo. Escuta um Legião de novo, escuta algumas coisas e fala, caralho, é bom mesmo. É uma coisa assim... Já tinha Raul Seixas, já tinha coisas fantásticas. É uma coisa que eu pego em 2 pontos quando eu converso isso com alguém. Primeira coisa, entender a importância daquelas composições, daqueles artistas para aquela época. Eles escreveram essa música lá em 2017. Escreveram em 80 alguma coisa, talvez em 70 alguma coisa. E mais uma coisa, como era a cultura, a erudição da nação naquela época, das pessoas, os entornos deles. Então, é diferente. Parece que são coisas mais bem escritas. Às vezes, o cara pode hoje em dia escrever a mesma coisa, mas parece que tinha uma coisa na água daquela época. Só pode ser. Sabe, e vem disso, sabe, daquela porque eles eram, eu vou retomar o termo de novo, eles eram eruditos, eram pessoas inteligentes, conhecidas, viajadas. Hoje em dia, a gama por participar da cena rock é tão grande, que a gente acaba comportando coisas que não vinham desse direcionamento. E eu acho que isso que torna muito especial quase tudo daquela época. Eu acho fantástico tudo. E assim, interessante você falou, era feito para aquela época, não foi feito pra... Cara, tem muita coisa... Raul Seixas, tem muita coisa do Raul, que hoje em dia é um carne de vaca, assim. Mas eu me peguei pensando esses dias e falei, caraca, isso é genial, é fantástico como isso é hoje. Eu acho Várias Variáveis, que é um disco que foi feito, que é de 91, que ele foi feito para ser ouvido hoje. Ele não foi feito para nem ser ouvido em 91, de repente ele foi... O próprio Revolta dos Dandes, tem coisas, muitas coisas do Raul Fica também, atemporal a obra, né? que são feitas e que hoje em dia talvez sejam mais relevantes do que na época. Eu entendo mais hoje. Na época eu entendia e achava fantástico. E achava fantástico não entender certas coisas. A gente também se fascina um pouco. Bom, né? A gente quer parecer mais intelectual quando a gente não entende uma coisa. Não pergunte quem foi Ana nem o que é tatuar, né? Cara, e hoje em dia quando eu olho, agora eu entendo. E que me deixou mais fascinado ainda, que eu falo, cara, eu não entendo... Cara, escuta, Tribos e Tribunais, cara. Tribos e Tribunais é uma timeline de Facebook, cara. Escuta Museu de Cera, escuta... Quando ele falava, assim, em Terra de Gigantes, né, que eu tenho uma guitarra elétrica e antigamente eu sabia exatamente o que fazer e... Hoje em dia... Era uma coisa que eu queria muito ter e hoje em dia eu tenho, mas eu não sei o que fazer. Aquilo foi retrato muito do momento. Eu tive toda uma ditadura que me impediu de falar e a guitarra representa a expressão de algo. E agora eu tenho algo para me expressar, só que eu estou nos anos 80, alguém abriu a parada e dá a impressão que todo mundo pode falar tudo e eu estou confuso. Eu tenho um instrumento de rebeldia e eu não sei mais o que fazer com ele. Isso é tão mais profundo do que a gente fica, ei mãe, os caras ficam falando de Ana. Cara, escutem, pelo amor de Deus, é muito profundo. É muito profundo, você escutar qualquer coisa. Eu acho, talvez, é o compositor que eu mais gosto. Bacana. De todos, assim. Que eu acho que ele vai muito fundo, assim. Talvez tão fundo que as pessoas acham que seja raso. Olha só. O Papo é Pop, cara, Papo é Pop é violentíssimo, é um disco violentíssimo. É o disco que fez mais sucesso, que vendeu mais. O disco inteiro fala de violência do começo ao fim, em vários sentidos. Nem é pop e nem é papa. Ele já falou isso, um disco que não é nem religioso, não é nem papa e não é nem pop. Ele é um disco pesado. E as pessoas não entendem como pesado e eu acho fantástico isso também, não entender. Bom, que ele teve depois, né, chegou a falar aqui. Não é isso, não é aquilo.